Olá, meu irmão, minha irmã, graças e paz a todos. Aqui é o irmão Disseu, do Ministério do Espírito de Deus. Amém? Que você possa aí compartilhar esse vídeo com algum irmão seu, ou com alguma irmã, ou com algum vizinho, amigos, etc. Amém? Vai ser bom. Compartilha com eles. Eu não estou aqui para questionar a fé de ninguém, amém? Para isso Deus deu uma medida de fé para cada um, amém, meus irmãos? Então, deixa o seu like, tá? Como eu falei, compartilha com as pessoas que é um vídeo para edificar a sua vida. Se você crê, amém. Se você não crê, eu te respeito, é a sua fé, amém? Mas não deixe de dar o seu like, dar o seu joinha aí e faça esse vídeo alcançar mais pessoas, amém? Abençoados, vejam bem, eu quero aqui compartilhar uma mensagem com vocês. Estão em Mateus 20, Mateus 20, Mateus 20, 29, aqui fala dos dois cegos de Jericó. Veja bem, abençoados, aqui fala dos dois cegos de Jericó. Eu vou ler para vocês, e em nome de Jesus Cristo, que você possa entender essa passagem com a mente de Cristo, né? Que você entenda no Espírito, amém? Porque essa passagem eu já vi muitos pregarem ela de várias formas diferentes, né? Mas amém, é a forma que eles entenderam, é a forma que eles conseguiram compreender, eu respeito, amém? Agora eu vou compartilhar com vocês da forma que o Espírito me conduziu. Eu levei isso aqui mais pro lado espiritual, amém? Porque as outras formas que eu escutei outros pregarem, eu enxerguei como algo físico, né? Algo que é físico. Não, mas hoje o reino de Deus não é nada visível, né? O reino de Deus, ele é espiritual. O reino de Deus não é nada abstrato, é algo espiritual. Amém? Por isso que Paulo disse, o reino de Deus não consiste, né, em comida, em bebida, né, que é algo físico, ou seja, qualquer outro tipo de coisa, etc. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, ou seja, é algo espiritual. Então, o que eu quero compartilhar com você é algo espiritual. Amém? Jesus, nos dias da sua carne, quando ele passeou por essa terra, passou por essa terra aqui, ele falou muitas coisas físicas. Por quê? Porque as pessoas ainda não estavam preparadas para receber a que é espiritual, né? Ele falava as físicas, as pessoas custavam crer. Ele falou, imagine se eu falar as espirituais. Mas as espirituais hoje fala através do Espírito de Deus. Por isso que Paulo já dizia em 1 Coríntios 2 que as coisas do Espírito se entendem no Espírito. Mente humana, mente carnal não entende. Amém, meu irmão? Não entende. Então, eu quero aqui compartilhar com você Mateus 20 e a partir do 29 aqui, eu quero levar você a entender com a mente de Cristo, com os olhos espirituais. Amém? Se eu ler, eu vou ler ele todinho aqui, eu lendo ele aqui, você vai ver que Jesus está falando algo aqui e algo que aconteceu que foi físico, né? Mas hoje, Jesus aqui era antes da cruz, Jesus já foi para a cruz, a promessa que ele fez do Espírito, que é o próprio Deus em nós, entendeu? Que paira sobre nós, anda sobre nós, entendeu? Que é o próprio Cristo, que é o próprio Cristo Jesus aqui. Amém? Então hoje eu quero falar algo espiritual com você e que você entenda e que o Espírito possa abrir a sua mente e o seu coração. Amém? Vamos lá. Aqui está escrito assim: E saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. E eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendiam para que se calassem.
Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Amém? Veja bem, meu irmão, se eu levar aqui para o lado físico, Jesus aqui se encontrou com 2 jovens cegos e ele tocou nos olhos dele e eles foram curados. Amém? Isso tudo é muito bom, meu irmão. Quando uma pessoa não enxerga, como a gente vê aí, muitas pessoas sendo curadas, quando essa pessoa não enxerga e ela vem a enxergar por causa da oração, por causa da fé dele, né? Por causa da fé dele ele é curado, isso é muito bom. Muito bom você que é cego, de repente você enxerga. Mas o maior milagre da sua vida e da minha vida é quando você tira essa cegueira espiritual de você. Porque, meu irmão, muitas pessoas sim são curadas da sua cegueira física, são curados sim, mas continua cheio dentro dele de ódio, arrogância, jactância, soberba. Então, quando você está cego espiritual e Deus venha, abra seus olhos e você entenda o que é viver em Cristo, você completamente, meu irmão, vai ver que é diferente. Então, meu irmão, veja bem o que o Senhor fala aqui para cada um de nós esta manhã. Veja bem, esses homens, eles não olharam as circunstâncias que estavam à sua volta. Como eu. Eu passei por vários tipos de situação. Mas, dentro de muitas orações que eu fiz, Senhor, que eu enxergue. Senhor, que eu consiga enxergar, que eu saio dessa prisão espiritual e que eu enxergue, que eu seja livre. Como esses homens aqui, ó, esses 2 homens aqui, ó, clamando. Interessante que Jesus, o 32 diz assim, Jesus parando chamou-os, disse: que quereis que vos faça? Esse momento, talvez você está orando, talvez você não consegue enxergar, você está clamando ao Senhor, o Senhor está te perguntando: o que quer que eu faça? O que quer que eu faça por você? Ele talvez está batendo, talvez não, ele está batendo na porta do seu coração. Ele está falando no seu íntimo, mas muitas das vezes, meus irmãos, nós não paramos, não ouvimos o Senhor falar no nosso coração por causa da multidão. E quando eu digo a multidão aqui, não é a multidão lá fora não, porque o que as pessoas lá fora pensam de você, isso não importa, meu irmão. Tira, esquece essas pessoas lá fora. O problema é a multidão que está dentro de você. O problema é o seu eu. O problema é o nosso egoísmo, a nossa arrogância, a nossa jactância e a multidão dentro de nós, ela nos complica tanto, ela nos incomoda tanto que a gente fica cego. E o Senhor está o tempo todo falando aqui, ó, o que queres que eu faça? O que quero que eu faça com você? Mas nós estamos tanto tomados pela arrogância, pela soberba, pela cegueira espiritual, que nós não escutamos o Senhor falar o que quer que eu faça, porque a multidão da nossa vida tem tomado a nossa vida espiritual. Então o Senhor está aqui esse momento falando: o que queres que eu faça? A multidão aqui, olhando para o lado físico, a multidão aqui tentava impedir esse cego de aproximar até Jesus. E hoje é a multidão espiritual, a multidão que está dentro de você, o medo de vencer, o medo de fazer alguma coisa, o medo de tentar algo na sua vida, está te prendendo. E Jesus está: o que queres que eu faça? Ele está aí, pode ver que ele fala no seu íntimo. Talvez você está desesperado porque não está trabalhando, está desempregado. Como eu, 2 anos, né, que eu estou desempregado. Mas eu procuro, meu irmão,
ouvi o Senhor falar ao meu coração, e até que o Senhor tem me sustentado e o Senhor tem cuidado de mim. E eu creio assim como Deus fez com Abraão. Quando Abraão ia imolar o seu filho, ia dar o seu filho como sacrifício. Ali no último instante, Deus proveu na vida de Abraão. E o mesmo Deus que proveu na vida de Abraão é o mesmo Deus de hoje, porque ele não muda, ele é o mesmo. Nós mudamos o tempo todo, nós caímos o tempo todo, mas Deus continua de pé. Ele é real, ele é verdade. Então, meu irmão, muitas vezes você escuta muitas pessoas lá fora. Muitas das vezes você escuta a multidão, você escuta o que o Brasil está passando, você escuta as enchentes que aconteceram, as tragédias que aconteceram. Mas diante de tudo isso que aconteceu, o mundo está reconciliado com Deus. Ainda com todas essas tragédias, o mundo está reconciliado com Deus. Se você olhar para o mundo com os olhos físicos, você vai ver as tragédias. Se você olhar o mundo com os olhos espirituais, você vai ver o mundo reconciliado com Deus. 2 Coríntios 5, a partir do 17 ali, até o 19, você vai ver ali, tudo está reconciliado. Se você ler Colossenses 1:20, tudo está reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Então, passe a enxergar as coisas com os olhos espirituais, porque quando você enxergar com os olhos físicos, veja bem com os olhos físicos aqui a multidão, e entre essa multidão estavam os discípulos de Jesus. E muitas das vezes as pessoas que se dizem ser discípulos de Jesus hoje, se você olhar para eles, eles vão atrapalhar você, porque você está olhando para a multidão lá fora. Não se preocupa com a multidão lá fora. Se preocupa com a multidão que está dentro de você. O obstáculo que ela põe dentro de você. Olha para essa multidão. E não dê ouvido para ela. Porque a palavra de Deus já diz que nós somos mais do que vencedores. Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É só você enxergar com os olhos espirituais, porque enquanto eu disse ou você tiver com a mente carnal, não vamos enxergar as bênçãos que Deus já nos deu. E Ele tem as bênçãos físicas também para você, meu irmão. Ele é a porta aberta, ele nunca foi a porta fechada. Se essa porta fechou para você, porque tem uma maior que já está aberta para você. A qualquer momento ela se manifesta na sua vida. E toma posse disso em nome de Jesus Cristo, como eu tomei posse da minha. Eu sei que no momento certo, na hora certa, as coisas vão acontecer, meu irmão. As coisas não param assim não. O que para é sua mente, o que para é o mundo que está dentro de você, que quer te paralisar, que quer te pôr medo, que quer te pôr tristeza, depressão. Não deixa isso dominar a sua vida. Jesus está o tempo todo falando assim, ó, Cristo está aí batendo na porta do seu coração falando, o que queres que eu faça? E muitas das vezes você quer fazer isso aqui, ó. Muitas vezes você quer fazer isso aqui, ó. Disseram ali, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Muitas das vezes, meu irmão, você está querendo abrir os seus olhos espirituais, mas o mundo que está aí dentro não quer deixar você abrir os seus olhos. Jesus está o tempo todo batendo no seu coração, falando no seu íntimo. E você está o tempo todo querendo que seus olhos sejam abertos, mas você tem olhado com os olhos carnais, com os olhos físicos. Mas o Senhor quer tirar essa cegueira. Porque enquanto você tiver com os olhos físicos, você não abrir os olhos espirituais, os olhos do espírito, do coração, você não vai conseguir enxergar e não vai ter paz. Vai pensar o tempo todo em destruição. Tem pessoas que pensam o tempo todo em coisas ruins, não pensam em coisas boas. Igual, por exemplo, essas tragédias que aconteceram. Só conseguem enxergar a desgraça, mas não conseguem enxergar com os olhos espirituais, enxergar essas pessoas, cada um que perdeu os seus entes queridos, perdeu as suas casas, perdeu os seus bens materiais, essa pessoa que está me ouvindo agora, se ela abrir os olhos espirituais dela agora e ela crer no Senhor, a sua vida, meu irmão, Deus vai te ajudar a reconstituir tudo de novo, vai te dar força, vai caminhar junto com você, ainda que você está chorando por entes queridos. Ainda que você está passando por dificuldade, o Senhor vai caminhar junto com você. Ele diz que não te deixará e não te desamparará. Ele diz que 1000 pode cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido porque Ele é contigo, Ele caminha com você, meu irmão. Com você, minha irmã.
Ainda que você perdeu coisas físicas, perdeu entes queridos, mas o Senhor é contigo e Ele, meu irmão, vai te erguer e vai te levantar. Lembra de Jó? O mesmo Deus de Jó é o Deus de hoje. Eu não falo desse Deus que muitos aí falam, porque eu não acredito nesse Deus que muitos falam dele aí. Eu acredito num Deus vivo. No Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Eu acredito nesse Deus. Esse Deus que não dorme. Esse Deus que olha tudo, que essa terra é a estrada dos seus pés. Esse mundo, Ele segura na palma das suas mãos. Deus é grande, Deus é poderoso. Deus já nos deu tudo em Cristo Jesus. Dizer que tudo é nosso, tudo é vosso. O mundo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é nosso, meu irmão. Ele é o dono do ouro, é o dono da prata. Provérbio diz que a sabedoria está na mão direita, a prosperidade e a riqueza na mão esquerda. Adquire sabedoria para você adquirir a prosperidade e a riqueza. Adquire, meu irmão. Como que Deus vai pôr algo na sua mão se a sua vida é só murmurar, só reclamar, só questionar da vida? Enxerga o mundo com os olhos espirituais. Foi Ele que disse, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Você está oculto, você está guardado em Cristo Jesus, meu irmão. Colossenses 3 ali, versículo 3 ali, disse isso. Você está oculto, você está guardado, você está protegido nele. Se você foi um livramento de um desabamento, de uma enchente, meu irmão, glorifique e agradeça a Deus. Se cumpriu em sua vida, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua esquerda, você não será atingido, você está oculto, você está guardado. Ele te deu a oportunidade de você crescer de novo, de erguer de novo, meu irmão. Não enxerga essas tragédias aí como o fim do mundo, enxerga isso aí a oportunidade de você crescer e erguer de novo e conquistar tudo de volta. Enxerga dessa forma. É o que o Senhor está falando aqui, ó. Abra os olhos espirituais. Como diz aqui, ó. Que quereis que vos faça? Jesus perguntando para eles. Jesus está perguntando para você o que quereis que vos faça. Talvez você quer enxergar, mas você não consegue por causa da tristeza. Por isso, meu irmão, eu digo para você, abra seus olhos espirituais, enxerga o mundo com os olhos espirituais. Tudo está reconciliado com Deus em Cristo Jesus. As pessoas só enxergam tragédia, só enxergam a morte porque eles estão olhando muito com os olhos carnais. Nos dias de Jesus também acontecia muito isso. Acontecia muitas tragédias. E as tragédias vão continuar. No sermão profético de Jesus dizia, e vai continuar. Então, meus irmãos, enxergue o mundo com os olhos espirituais. Veja bem, eu quero ler aqui, ó. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava e clamava dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que calassem. Eles, porém, cada vez clamava mais dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Meu irmão, continua clamando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado, o ressurreto, o nosso Deus todo-poderoso, e Ele vai te ouvir. Jeremias 33:3 diz, clamar-me e respondeste-ei, mostrarei grandes coisas que tu não sabes. Deus tem grandes coisas para você. Isaías 1:19 diz, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiser, você tem que me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Ele tem o melhor para você, meu irmão. Ele tem o melhor para você, minha irmã. Saia dessa depressão, saia desse desânimo. Você está desempregado, talvez você está mais do que eu, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Acorda agora, desperta agora, tu que dorme, para que a luz de Cristo resplandeça em vós e comece a reinar em vida com Cristo, comece a viver reinando em vida com Cristo. O reinar em vida com Cristo, meu irmão, não é só quando a vida está toda boa, não. É no momento difícil que nós temos que dar glória a Deus, é no momento difícil que tem que dar graças a Deus. Eu sei, meu irmão, eu estou passando por isso. Eu tenho meus momentos de tristeza, meus momentos, né, que você fica triste porque está desempregado. Mas isso não me domina.
Isso não me domina, meu irmão. Porque o que me domina é aquilo que Cristo já fez por mim na cruz. Por isso que eu tenho alegria. Por isso que o reino de Deus não é nada físico, o reino de Deus é espiritual, é a justiça de Deus estabelecida sobre mim, não a justiça minha, do próprio homem, de olhar as circunstâncias com os olhos físicos, olhar as coisas e condenarem, julgar segundo a carne, não, isso, a justiça de Deus é o amor. E se a justiça de Deus opera em mim, que é o amor, vou ter paz. E se eu vou ter paz, vou ter alegria no espírito, porque Deus habita no seu homem interior, Deus habita no seu espírito. E quando, meu irmão, nós andamos no Espírito, não andamos na carne, o Espírito de Deus vivifica o nosso corpo mortal, nós vamos ter saúde nos nossos ossos, vamos ter saúde no nosso corpo físico. Por quê? Porque o próprio Deus que habita no nosso homem interior vivifica o nosso corpo mortal, disse lá Romanos 8, versículo 10 e 11, ele vivifica esse corpo mortal, meu irmão. Ele já levou suas dores, suas enfermidades. Você só precisa abrir os olhos e enxergar esse cego aqui. Sim, ele foi curado no físico, mas hoje Deus nos chama para abrir os olhos espirituais. Eu estou trazendo algo espiritual. Deus cura, o físico cura. Como já teve vários testemunhos de irmãos aí que foram curados onde eu passei, curado de uma dor terrível na cabeça, parece que ia morrer, da perna, que não tinha cura, mas o Senhor curou, mas a maior cura está na área espiritual. Porque muitas vezes a pessoa é curada numa cegueira, um paralítico levanta e anda, mas por dentro ele está doente, na alma ele está doente, o psique dele está doente. Não, meu irmão, você precisa ser curado aqui, na alma, no psique. Você precisa ser curado na mente. Você precisa trazer saúde para o seu corpo. Em vez de odiar, passa a amar, muda a sua mente. Em vez de falar mal, fala bem das pessoas, muda a sua mente. Se não quer falar bem, silêncio. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. Você é mais do que vencedor. Você não está aqui por acaso. João fala ali, João 1, 13. Você não nasceu nem da vontade do varão, nem da vontade da carne, sim, mas da vontade de Deus. Você está aqui pela vontade de Deus. Deus te pôs aqui porque você tem valor. Ele te predestinou, ele te chamou, ele te salvou, ele te justificou, meu irmão. Ainda você com todas as suas falhas, todos os seus erros, como eu também tenho, meu irmão, ele já fez tudo por nós. O importante é nós reconhecer os nossos erros, e não praticar mais. E praticar mais o amor, praticar mais a humanidade um pelo outro, praticar o amor próprio, o amor ao próximo como a ti mesmo. É isso que nós devemos praticar, meu irmão. O Senhor te chama para enxergar. Ele está batendo no seu coração, ele está te chamando. Você vê 32 dizendo assim, Jesus parando o chamou e disse, que quereis que eu faça? Ele disse, eu quero enxergar. Você quer enxergar? Enxergue agora em nome de Jesus, meu irmão. E começa a mudar o seu ritmo, as suas atitudes, começa a mudar, começa a enxergar. Hoje nesse mundo tem dois tipos de pessoas, como Maria e Marta. Marta até abriu a porta para Jesus, mas na hora de ouvir, ela não quis ouvir, ela andou ansiosa. Muitos aí servem a Cristo, estão buscando a Deus, mas estão andando ansioso, não descansa no Senhor, não espera no Senhor, tem andado ansioso. Aí Jesus está virando, oi, ei, você aí, por que você está ansioso? Faça como a Maria, ela parou e sentou para me ouvir. Parar e sentar para ouvir o Senhor não é só para parar e ler a Bíblia não, meu irmão. Parar e ouvir o Senhor é o tempo todo. O momento todo ele está batendo e está falando com você, ei, eu estou com você, eu estou caminhando com você, tenha calma. A sua vida não vai continuar do jeito que está, não. Eu sou seu pai, eu cuido de você. Você é meu filho, você é minha filha, eu cuido de você. Por que você está com medo? Não faça como Marta. Marta até abriu, mas não quis ouvir Jesus. Maria ouviu Jesus. Maria sentou aos pés de Jesus, começou a ouvir. Ouça Jesus falar no seu coração. Ouvir ele é quando ele fala, ei, eu sou contigo. Eu estou caminhando com você. Você está passando por um período de doença, um câncer. Ele está falando, eu estou com você. O câncer pode comer sua carne, mas não come a sua alma, não come o seu espírito. O seu espírito ninguém toca. O seu espírito está guardado, está oculto em Deus.
Confia no Senhor, Ele é Deus, Ele pode tirar você dessa doença do câncer, dessa doença de cabeça, da perna. Ele pode curar o seu físico, Ele vivifica o seu físico. Se você mudar a sua mentalidade, levar ela para o lado espiritual, o seu corpo vai ter vida, o seu corpo vai ter um renovo, porque é Ele que falou, o Espírito de Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, Ele vivifica o nosso corpo mortal. Romanos 8, 10, 11 fala isso, meu irmão. Ele vivifica o seu corpo mortal. Basta você confiar no Senhor, mudar a sua mentalidade, confiar no médico dos médicos, confia nele. Qual o problema que você está passando? Falta de emprego? Alguma doença? Insônia? Depressão? Vontade de suicidar? Muda a sua mentalidade, meu irmão. Deixa o seu eu, o seu egoísmo, a sua arrogância. Ou às vezes você está bem financeiramente, como estava Judas, foi discípulo de Jesus. Talvez você está querendo suicidar. Não faça isso, meu irmão. Você tem valor. Deus quer te usar muito aqui nessa terra. Deus quer que você seja vida, benção na vida das pessoas que estão aí sofrendo, padecendo. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. É o que eu digo para cada um de vocês esta manhã. Então Jesus, 34 diz aqui, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos, e logo viram e eles o seguiram. E que a partir de hoje você siga Cristo verdadeiramente com os olhos espirituais, não com os olhos físicos, porque com os olhos físicos você não vai conseguir enxergar a graça de Deus. Você não vai conseguir enxergar a verdade que está em Cristo Jesus. Enxerga com os olhos espirituais. Ainda que você vê com os olhos físicos, mas na mente, nos olhos do Espírito, enxerga tudo espiritual. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Não deixe de dar seu like, dê seu like, compartilhe com pessoas que precisam ouvir. Amém? Se alguém precisa de oração, se alguém precisa... Eu falo se alguém precisa de oração, mas a sua oração ela tem poder. A sua oração ela tem poder. Basta você entrar e orar e Deus vai te ouvir. Ele diz, clama a mim. Clamar-me-ei e responder-te-ei e mostrarei grandes coisas que tu não sabes. A sua oração tem poder. Eu oro por todos vocês, mas a sua oração é ela que tem poder. Orar é falar com Deus. Orar é você estar dirigindo, é falar com Deus dirigindo, falar com Deus tomando banho, falar com Deus fazendo suas necessidades, falar com Deus cozinhando, lavando roupa. É falar, isso é uma oração. Por isso que diz, orar o tempo todo, né, sem cessar. Então é isso, é falar com Deus o tempo todo sem cessar, porque a nossa mente não dá trégua, a nossa mente ela é perigosa, tem que ter cuidado. Amém, meu irmão? Então, eu deixo essa mensagem aqui para você e que essa mensagem entra profundamente no seu coração. Amém? Não deixe a multidão que está dentro de você roubar sua paz e sua alegria. Porque muitas vezes a multidão vai falar dentro de você. Agora a multidão lá de fora não importa. O que eles dizem lá fora não importa o que diz sobre você. O que importa é o que o Senhor está falando com você. Não é o que as pessoas lá fora. Muitas vezes as pessoas deixam de viver a sua vida porque estão dando ouvido para os vizinhos, dando ouvido para parente, dando ouvido para filho, para pai, para mãe. Se é algo para edificar a sua vida, amém. Mas se não é, não dê ouvido, meu irmão. Porque conselhos são bons. Conselhos faz bem para a alma. Mas quando é um conselho bom, mas se é coisa para te prejudicar, para falar mal de você, para te jogar para baixo, não importa o que ele disse, importa o que o Senhor disse que você é. Então é só você despertar, abrir seus olhos espirituais e não enxergar com os olhos carnais, senão você não vai enxergar as coisas espirituais. As coisas espirituais se entende com as espirituais. Amém? Como disse lá 1 Coríntios 2:10. As coisas espirituais entende espirituais. Amém? É o que eu deixo para você, meu irmão, essa mensagem. Dê o seu like, não deixe de dar o seu like aí, porque é muito bom e vai ajudar muitas das pessoas. E o Senhor está abrindo seus olhos nesse momento e receba em nome de Jesus Cristo. Meu telefone, para quem quiser falar comigo, é os 17, né? Esse é o Zap, tá? 997 37 75 49 ou 31 985 98, né? 56 26.
Então estou à disposição, irmão de seu aqui. Estamos aqui para reunir e falarmos mais do amor de Deus, falar mais do Evangelho e não falar de religião, porque religião só tem a destruir a vida das pessoas. Eu falo do Evangelho e do amor de Cristo. Amém? Graças e paz a todos e um bom dia para quem vai ver de dia esse vídeo, uma boa tarde para quem vai ver à tarde, uma boa noite para quem vai ver à noite. Não esqueça de dar o seu like aí e compartilha com os outros irmãos. Amém? Com qualquer um. Amém? Graças e paz.